Piracicaba, 28 de janeiro de 2004. Joaquim. Hoje, então, nós ficou de falar do casamento, não é isso? Marido, mulher, vida a dois. Não vamos começar essa conversa de hoje com falsidade ou hipocrisia. Casamento não tem nada a ver com contato. Fala Diego, filha. Contato. Isso. E nem nada a ver com cerimônia religiosa. Pode haver casamento sem contato e pode haver casamento sem cerimônia religiosa, ou sem nenhum dos dois. E também, para deixar a hipocrisia do lado, não vamos falar casamento marido e mulher, porque casamento é união de dois seres, não importando o sexo. Homem com homem vive casado e mulher com mulher vive casado. Então nós vamos abordar o casamento como união espiritual entre dois seres. União entre dois seres. Independente se essa união é protocolada na lei carnal ou se essa união é protocolada na religião ou se é uma união homo ou heterossexual. Ficou bem claro isso? O que é casamento? O que é casamento, filha? Casamento é um karma. Essa é a definição. A partir dessa verdade é que nós vamos começar a estudar casamento. O que quer dizer que casamento é um karma? Ele foi escrito antes de nascer como meio de uma evolução mútua, né? Mas, principalmente, ele foi escrito antes de nascer como reação a uma ação anterior. Justo. E como chance de evolução para os dois, amoroso. Essa ação, então, tem que ser sempre uma outra encarnação, né, Dona? Sim. Já está escrito. Sim, mas tem da outra, tem deixa junto com a outra, muita coisa. Não vamos entrar nisso, porque passado passou, acabou. Não, mas vamos, karma não é reação a uma ação não pode viver essa vida de outra? Então pode ser tanto de uma quanto de outra, não necessariamente dessa. Você pode vir com uma predisposição para casar com uma pessoa, se os seus karmas dessa vida lhe levarem para aquele caminho. Agora, se os seus karmas dessa vida não lhe levarem para aquele caminho, você vai viver casado com outro ou vai casar com outro. Então é o karma da vida passada, mas também o karma da vida atual. Isso não precisa ser eternamente, então, com essa pessoa, então. Nunca. Casamento é união temporária. Temporária? Eu achei que o casamento é escrito. Sim, o casamento é pesquito, como tudo na vida é tudo pesquito. Sim, não, uma só não. Um caminho leva a essa pessoa, outro caminho pode levar a outra. A pessoa pode casar várias vezes numa vida só. É. São vários casamentos. É isso? Isso. Então você não tem predestinado a ficar só com aquela pessoa. Nunca. Ficar com aquela pessoa, não. Você só ficará com aquela mesma pessoa e quando houver compatibilidade de karmas. Se não, não. Se não, passa aquele tempo, acabou, tchau e benção. Também não é só isso. Eu volto no primeiro, né? Nem esse livro, por exemplo.
Se fosse compatibilidade de carne, a gente ficava junto com nós. Não, vocês ficaram juntos o tempo inteiro. Não, Não ficou debaixo do mesmo teto, mas ficaram juntos do mesmo teto. E a união existia. Porque união não é só sexo, união não é vizinho, união não é abaixo. Vamos parte por parte para a gente entender tudo isso. Nós vamos falar de tudo isso, mas vamos parte por parte para entender. Então, casamento é cabo. Ficou claro isso? Casamento é uma reação a ações anteriores suas. Então, nós podemos dizer que o casamento é uma união entre karmas compatíveis. Isso é casamento. Você vai casar com a pessoa que tiver o merecimento de praticar o ato que você tiver o merecimento de receber o ato. Compatibilidade de karmas. É preciso que a pessoa tenha o karma de ser instrumento do karma que você precisa receber. E isso tudo é taxado antes da encarnação. Os filhos, quando são traçados, nasceram, por exemplo, foi traçado que Maria ia casar com João. Só que ela escolheu um outro caminho que levou ela a casar com Antônio. Para casar com Antônio já fez filhos. Casar com Antônio é outro caminho, pode ter outros filhos e pode ter o mesmo. Nós vamos falar de fio amanhã, ou depois. Porque, volto a dizer, compatibilidade de carros. Se não tiver, não é. Se os filhos que você programou são programados para um determinado marido, você pode vir, e você não casa com aqueles que podem vir. Pode. Pode, desde que haja compatibilidade de carros. Tem também outro carro, outros carros ali que não tem dois espíritos iguais. Então já vai mudar o carro lá. A vida que você tem com aquela pessoa, com a outra é totalmente diferente, é isso? Pode ser ou pode não ser. E esse negócio assim que as pessoas falam de alma gêmea? Não existe. Não. Almas gêmeas são de duas pessoas. Almas gêmeas são dois espíritos com karmas compatíveis. Então tem esse negócio de falar, cheguei a alma gêmea. Não. Nem a tampa da panela. Não. Aí não se divertiram, Tá porque vendo? encontrar as duas pessoas que se unissem para sempre. Ah, É uma fantasia. filho. Ficou claro isso? Qual? Então, quando nós começamos a entender o karma desse jeito, a primeira coisa, a primeira verdade que nos surge é o fim da paixão, o fim do amor marital, do amor de homem para mulher. Ele não existe. Essa paixão que você sente por uma pessoa que lhe leva ao altar ou ao casamento, nada mais é do que um pensamento. Deus lhe dando uma série de pensamentos com a finalidade de, na ilusão da vida material, parecer que você está escolhendo o marido ou a mulher. Viu, Jeff? Você não existe, isso está frente de pensamento. Então deixa eu falar. Então, Ah, desculpa. não, é que eu não sei das coisas dela, se ela fala assim, não fala. Compreendeu? Não existe isso. A hora do primeiro encontro, a hora do primeiro interesse, a hora de começar a namorar, a hora de noivar, a hora de juntar, a hora de casar, se tudo está escrito
partido dentro dos karmas. Se não você encarnaria com um karma de casar com uma determinada pessoa. Deus teria que ficar esperando você se encontrar com a pessoa, conhecer a pessoa, se interessar pela pessoa, aceitar namorar a pessoa, se aceitar ficar com ela e querer casar. Não seria melhor, hein? Mas aí o mundo seria uma bagunça. Por quê? Porque você casaria com uma pessoa que não tenha a função de ser instrumento do seu karma, você perderia a chance da evolução. Mas se ele tivesse essa... Se ele tivesse, seria sorte, azar, coincidência. Aí Deus seria alguma coisa não inteligente, porque ele estaria sujeito ao acaso. Deus não se sujeita a acaso. Deus é a causa primária das coisas. Mas o acaso às vezes acontece. O acaso não existe. Não? Não. Quando você diz por acaso aconteceu isso, é porque por acaso Deus quis isso. O acaso se chama Deus. Deus faz isso. Ficou bem claro isso? Essa paixão nada mais é do que individualismo. Pensamento de que Deus coloca para justificar essa vontade. Que você achar que você está indo casar porque quer. Tanto é assim que quando se está namorando, ou até novando, ninguém vê o defeito do outro. Parece cego. A pessoa é a pessoa. Com as mesmas ações, com o mesmo comportamento, com a mesma vida, mas que vai ter depois de casado. Mas não se vê isso. Só começa a se descobrir isso quando o pensamento é alterado. É entregue à posse, e nós vamos falar disso depois. E aí sim, o karma, ou seja, o seu karma começa a agir. Porque a compatibilidade de karmas já existe no namoro, mas ele começa fortemente depois da união. Porque aí é a hora da sua forma. Então o segredo do bom casamento, ou do casamento feliz, não estou falando em tempo, não estou falando em dias, horas, meses ou anos, mas estou falando num casamento harmônico, onde haja paz, onde haja felicidade e canto duro. É quando você passa a amar universalmente o próximo. Ou seja, você passa a vivenciar todo o seu karma, do qual ele é instrumento, com felicidade. Ficou claro isso? Ficou claro, filho? Ficou claro? Ficou claro? Isso é casamento. E a partir dessa concepção, ou a partir dessa visão do casamento, se pode realmente viver o casamento. Porque se o casamento é um karma, ele é uma chance de evolução. Ou seja, situações pela qual você tem que passar por felicidade, com felicidade, porque são reações justas e amorosas a ações anteriores. Isso é casamento. Isso é união entre dois seres. Não tem tempo. Vai se desmanchar a hora que os karmas estiverem superados, ou se tiver decretada a falência daquela forma. Vou dar um exemplo.
Você, a partir dessa visão, se casa e consegue conviver harmonicamente com o seu cônjuge. Você está eliminando karmas. Chega uma hora que os karmas que ele poderia ou ela poderia ser instrumento para você, não são mais, não existem mais. Neste momento ele irá sair, ou ela irá sair, ou você irá sair, para, através de novo instrumento, começar a vivenciar outros campos. E as pessoas que moram anos na mesma casa e não tem mais nenhum tipo de relacionamento? Sempre tem um relacionamento, sempre tem, mas é caro. Não tem, só tem aquele contato seu, bom dia, boa tarde. Isso não é um relacionamento? É, mas uma coisa esquisita, né? Não, que existe é um outro relacionamento que você quer. O outro? Nós vamos falar disso agora, espera um pouco. Do relacionamento entre marido e mulher, entre os cônjuges. Deixa só eu completar. Agora, também você pode, de tanto não conseguir suplantar um karma, ter aquela situação que você precisa e merece resolver, dada como faída. E aí você desça esse karma para uma outra vida. Com que agora, essa outra vida, pode ou não ser com a mesma pessoa, com o mesmo espírito que você está casado hoje. Mas certamente será com um espírito que tem isso, que é instrumento e que tem aquele karma que você precisa mexer. Porque casamento não é entre dois seres, mas casamento é entre dois karmas. O karma que eu mereço receber, o karma que o outro merece ser instrumento da chama. Ficou caro isso? Ficou caro isso? A partir daí nós descobrimos, não existe ato achando certa ou errada, bonita ou feia entre os cônjuges. Concordo? Qualquer uma que você queira, por mais que, vamos dizer assim, conceituada negativamente seja uma ação, ela não é errada, nem feia, nem má. Ela é simplesmente seu karma. E o outro não é culpado. O outro é simplesmente instrumento de Deus para o seu karma. Essa é a visão do casamento. Essa é a visão que me leva a vivenciar um casamento em paz e harmonia e felicidade. Porque, como hoje se vive um casamento? Alguém sabe dizer para eu? Ela acabou de falar um relacionamento diferente. Então existe um relacionamento normal. Qual é o relacionamento normal entre dois cônjuges? Qual é, Piquinho? Eu tenho minha forma de esperar as coisas. Não, normal, padrão. As pessoas bem unidas, certo? Bem constituído, uma família, certo? Tem condições de... Quer ficar velhinho. Uma relação normal entre dois cônjuges é a união. Será que isso existe hoje? Por que não existe união entre os cônjuges? Por causa do individualismo. Mas por que por causa do individualismo? Não tem mais amor lá.
Não, ele chamou no Egito. Por quê? Porque não há essa união entre dois cônjuges, do jeito que nós estamos falando. Eu não posso. Não. Porque não há aceitação. Não há aceitação do outro como ele é, do jeito que ele é, lhe dando o direito de ser diferente de eu, lhe dando a liberdade de fazer o que quiser. Isso é a união do casamento hoje em dia. Na verdade, não existe união entre marido e mulher ou entre dois cônjuges, de que ele não coloque nunca marido e mulher, sempre dois cônjuges. Não existe. O que existe, na verdade, é uma posse, uma tentativa de controle, uma tentativa de domínio. Você é minha mulher, você é meu marido. Você tem que fazer o que eu quero. Essa é a famosa união. E hoje, dentro do karma comunitário dos espíritos, isso não acontece mais. Ninguém aguenta. Mas aqui, Deus sabe ser irmão. Assim, na hora de fazer o livro da vida, Deus sabe todos os sentimentos que aquele ser vai ter nessa encarnação. Fia, eu vou lhe responder. Chato. Porque senão, veja bem, o livre-arbítrio do sentimento imporia um karma com outro cônjuge que talvez não fosse merecido. Isso. Né? Isso. Mas Deus sabe. E através dos mentores, na hora de fazer o livro da vida, e semana que vem nós só vai falar do livro da vida. Os 3 dias. Não, eu lembrei de também dar uma resposta sobre o que eu disse, esqueci de falar. Qual dela? O negócio da minha queda na escada na vida. Depois das... Não, aí não é resposta, é explicação de técnica, né? Depois, na hora de falar sobre escrever o livro da vida, sempre estão presentes os mentores, intuídos por Deus, para ajudar na escolha. E os mentores é que trazem quem vai. Olha, este pode passar por aqui, junto com você. Este pode ser o seu marido. Este pode ser o seu filho nessa situação. Este, compreendeu? O espírito não escolhe quem vai passar. Ele pode até pedir, mas não escolhe. Quer dizer, porque já são previstos os sentimentos. Sim, mas não é dito para o espírito, você vai falhar aqui. E, por exemplo, um dos cônjuges pode ter os sentimentos, sei lá, qual que vai dar, disso, daquilo, e leva ele a atrair o outro cônjuge. Jamais. Né? Jamais, se ele não for instrumento, se o outro não mereceu o karma de Mas ser isso que eu caído. estou falando, mas eles, os dois, têm livre-arbítrio dos sentimentos. O que pode acontecer? Ele chegar a uma mudança de carro, aí há uma separação, ele vai juntar com o outro, ele vai cair no outro, que merece ser caído. Entendeu? Então separa aqui, porque acabou, o karma já não é mais compatível, separa e vai. Isso pode acontecer. Pode, isso pode, mas já está tudo pesquisado. Tá? Inclusive essa separação, porque um deles não merece o karma. Isso. Eles são previstos todos os sentimentos. Filha, a vida é prevista nos mínimos detalhes. Esse negócio é a memória, né, o espírito já teve aqueles conceitos anteriores, então dentro da memória dele já se conhece os conceitos que ele tem. Então se esses conceitos forem acionados, ele vai agir com aquele sentimento. Então tem como perder, mas com base nos conceitos que já existem na memória do espírito. Né? Agora veja, você pode... as duas memórias, a espiritual e a habitual. Você pode viver com 10%. Deus prevê com 100%. Mas a gente
pegar assim, de casamento, né? Se pegar da época assim, da minha avó, com a situação de hoje, eu acho que o casamento daquela época, ela submetia tudo que... porque o karma era diferente. Era diferente. O karma é um karma coletivo, né? Porque eu acho que hoje em dia, o casamento ele se desfaz muito rápido, por causa que é outro karma. É outro karma. Outra evolução, né? A mulher ela não fica mais é outro karma. O espírito não tem mais o karma de passar pela situação de se subordinar a outro espírito. Como era antigamente. Não vamos dizer evolução. Se a gente ver por esse lado, tem uma mudança, né? Não vamos dizer como evolução, que se nós falar como evolução, nós vamos falar em ser melhor. Porque evolução é para cima, evoluir e para cima. Vamos dizer etapas diferentes. Karma coletivo diferente. Etapa diferente. Assim é bem diferente, né? Sim, por isso é que mudou os casamentos. Porque mudou muita coisa na vida, porque mudou o karma coletivo do planeta. E também não deixou de existir aquela forma antiga. Não, ainda assim, é necessita, como os povos de... Mas até hoje as pessoas não se fala povo primitivo, não. Saia da sua cidade que você vai ver muito casamento antigo. É que vocês só julgam pela sua realidade. Mas a realidade do mundo é o primitivo que eu estou dizendo, é o seguinte, que aí, da mesma forma que ainda existem espíritos, aquele karma coletivo anterior, então tem focos, vamos dizer assim, de regimes, né, de casamento antigos ainda, com aquele patriarcalismo, né? Neste caso não é mais karma coletivo, é karma individual. E aí, como existem espíritos ainda naquela fase de renascer no local onde existem costumes primitivos. Mas hoje em dia as pessoas não geral, isso, né? são pontos separados. Né? Mas mesmo hoje a pessoa procura isso ainda, né? Porque hoje não é possível, eu acho, né? Se você me disser que índio é menos evoluído, é bárbaro, e eu vou brigar com você. É karma. É karma de raça. Isso. Como cada país tem seu karma, como cada raça tem seu karma, como cada cidade tem seu karma. Tudo é karma. Então cada agrupamento de pessoas com hábitos e costumes diferentes são, na verdade, são karmas diferentes. Então ficou claro isso? Mudou o casamento, na maioria do que você conhece, o que mudou o karma das pessoas, o que mudou o karma coletivo na situação casamento. Então não possa viver isso, né? Nos dias de hoje, né? Então a primeira mudança no casamento é uma coisa que vocês chamam respeito. Essa é a base de uma união. Respeito. Respeito a quê? Respeito a quê? A individualidade do próximo. É a base do amor universal. A igualdade. A igualdade de ser diferente. A liberdade dele ser diferente. Dele fazer o que ele quiser. Isso lhe faz ultrapassar o karma. Porque quando você dá igualdade ao próximo, quando você dá liberdade ao próximo de ser quem ele é, acabam as brigas, acaba o sofrimento, acaba a posse, acaba a raiva, acaba o desgosto, acaba todo o negativismo. Ele dá um universalismo. Você é o universo, eu sou o universo. Você tem que fazer o que você está fazendo para o universo estar equilibrado. Eu tenho que fazer o que eu estou fazendo para o universo estar equilibrado. Acabou. Se você fizer o que eu quero que você faça, o universo será.
você ia perguntar. Ai, desculpa. Não foi você, eu que me perdi no meio da pergunta. Ela tem que submeter a isso, hein? Começa de novo aqui. No caso de um casal, é que o marido foi chegar dele e espanca a mulher todo dia. Tudo bem, isso é um karma dela. Como você vai perguntar? Enquanto ela tiver raiva, ela vai deixar aquele cara. Na hora que ela conseguir superar essa agressão física, ou na hora que ela não mais tiver chance de superar isso, acaba o casamento. Porque ela não terá mais o karma de passar por aqui. De alguma coisa, pode bem entender isso como Karma é ação ou ação anterior? ou como se ela não acreditar em carne, mas se ela entender que pegar na mão de Deus, vamos dizer assim, é também um jeito dela fazer isso, não passar mais por isso. Porque se você entregar na mão de Deus, você vai estar amando. Se você estiver amando, você vai estar feliz. Se você estiver feliz apoiando, você mexeu o cara. Então, o primeiro ponto é o respeito. O respeito pelo outro, que leva ao universalismo. Porque quem não respeita o próximo, além do individualismo, o que ele quer ter? Não, ninguém quer ter razão. Não, ninguém quer ter controle. Não, você não quer ter controle. De verdade? Não, pelo contrário. Você se amar ao próximo. Amar você quer? Isso, Você amar? fazer. Fazer. Na verdade, você liga com o outro em busca de fazer. Ou seja, que o outro se mude para que seja o que você quer, e aí você diga, viu como eu estou certo? Hoje, o casamento é, na verdade, hoje, no mundo de hoje, o casamento é, na verdade, uma disputa de poder. Ver quem manda mais no outro, para ver quem tem mais que fazer no casamento. Digamos que isso foi o sentimento que ele veio para a não estão vencendo. Eu diria que você Porque não é tem hoje, é o karma deles hoje. o karma deles hoje. Então hoje o casamento é isso, porque o casamento é um karma coletivo. A maior parte hoje se casam para vencer isso. Então é o karma que é. É uma etapa da evolução do planeta. Tem isso ali, vai dividir na zero do planeta por karma. Karma de casamento, posse de karma de casamento, não sei o quê. Com todo karma de casamento de violência, O pessoal que reencarnou agora, que está casando ou que já casaram, não quer vir para cá, vieram por exemplo, karma dentro do casamento. Para viver casamento em todos os países tem isso, ali E não é aqui nesse país, são em cidades de regiões. Porque em outras cidades de regiões desse país, o casamento é diferente. Tudo isso esse implicado quebra-cabeça é que se chama o universo. Essa nova era nossa aqui de 2000 está perdida. O planeta está Não, deformado. vai começar o universo. Foi 2004? Vai começar. Já? 1989, hein? Ficou caro isso? Essa é a primeira força que precisa mudar no casamento. Porque aí os casamentos vai ser assim. Rapidinho. Deixou isso, passou aqui. Então, porque deixa falta de respeito, ou essa falta de respeito, é que é motivada pelo desejo de posse,
ter um desejo de comando, que na verdade é tudo motivado pelo desejo da satisfação individual do cachorro. Juntar bens na terra e não no céu. Quando a gente vê que muitas das coisas que você fala acontecendo são distintas, gente. E a gente não tem como ajudar, não sabe o que fazer. Ou mesmo que queira, não consegue fazer. Por quê? Porque você não tem o direito de se definir no karma deles. Mas eu não tenho direito de orientar, tem uma coisa que está me Fia, você tem o direito de orientar para que você tem o direito de orientar o filho. Mas a orientação do filho não é para o que você quer. Você é instrumento de Deus para orientar o seu filho, lhe preparar para ele vivenciar seus karmas. Por que os filhos não escutam a mãe, né? Porque tem seus karmas próprios e a mãe quer que o filho veja o karma dela, não dele. Porque ela não deixou o dela e quer que a filha deixe o dela mesmo, mãe, não da filha. Então, fugindo um pouco você. Existe a possibilidade da pessoa passar um determinado tempo numa cidade e depois ir para uma outra cidade? Sim. Deixa eu ver. Por isso eu falei para as duas pessoas para vir para Piracicaba, porque o carro está aqui, ó. Não sabe? Ele falou? Vamos conversar então. A gente precisa complementar uma coisa, negócio eu quero dizer que eu quero interferir no karma da minha filha, não é isso. Eu posso interferir orientando no sentido de que ela tem que lutar. Ela não vai deixar de passar por ele, mas se ela tiver essa orientação, por ter passado pela gente, escola primária, carro lá, ela pode passar pelo karma vencendo e não adquirir mais karma. Não então, mas é isso que eu falei, que eu já vi jogando balde d'água fria aí, que eu vou lá para ver o karma e tem ele é barba aqui. Eu não estou jogando balde d'água Olha, fria. você não entendi que eu falo aí? Então eu vou ser mais claro. Você poderia fazer tudo isso se você fizesse alguma coisa. Mas o meu sentimento não pode levar Deus. Não pode levar Deus a interferir no karma, que é um karma que ela não merece, uma reação que ela não merece. Você pode amá-la universalmente, mas você não conseguirá ajudá-la se não for o karma dela ser ajudada. Você não pode criar um karma. Por isso você diz para eu tento e não consigo, ou muitas vezes nem consigo falar, porque você não vai fazer. Então, ao invés de se preocupar em tentar falar, se preocupe em não sofrer se falou ou não falou. Porque se ela perecesse, tivesse o karma de estar aqui, não era você que ia trazer. Era Deus. E se ela merecesse e precisasse ouvir isso, ela estaria aqui. Jamais se me viu eu dizer, olha, seu filho não vem mais aqui, ou sua filha não vem mais aqui, sua filha é isso. Nunca. Porque é o karma dela. Se Deus não trouxe ela aqui, é porque é o karma dela. E se eu não consigo falar, então ela merece ouvir. Porque ela não merece ouvir. E aí você não pode sofrer, porque você não consegue, porque ela está sofrendo, você não pode. É o seu karma passar por lixo, essa impotência de fazer para você se conscientizar que é impotente de agir. Principalmente com o filho. Compreendeu agora? Então eu não joguei um tal de PHP, eu joguei você dentro do zero. Que é lixo. Porque senão você vai se assar na capacidade de zerar karmas. Isso você não tem. Na verdade, eu conseguiria ser para tentar ajudar. Se ela não merecesse que eu tentasse ajudar. Não é eles, né? Se eles tivessem o karma de ser ajudado e você tivesse o karma de ser instrumento da ajuda, Deus faria acontecer. Agora, se você não tem o karma de ser instrumento, se ela não tem o karma de ser ajudada, jamais ela será ajudada. Eu não queria fazer nada, só se guardar. Basta apenas viver feliz.
com o que você está fazendo. É isso que você está fazendo hoje? É isso que você tem para fazer hoje. Isso é o seu carro. O carro. Então, só para acabar o chuto do casamento sem café. Casamento sem café. Ah, tudo bem. Eu acho que é dele. Tem uma geladeira, gente. Quando acabar, a gente pode tomar uma cerveja. Às vezes a garrafinha tá vazia. Que garrafinha? Ah, Joaquim. Que garrafinha? Boa pergunta. Não, fala até a garrafa. Ai, Jesus. Então, só para acabar o casamento. A visão universalista do casamento passa pela perfeita compreensão do que é karma. Ou seja, situações da vida zeladas antes do nascimento pelo próprio Espírito, administrada e causada por Deus como reação a uma ação anterior. Isso é o casamento. Essa compreensão e essa vivência do casamento jamais dará libertinagem, como os muitos podem sequer imaginar. Ah, eu vou dar liberdade para ele, não vou desviar, aí você vai ver o que vai acontecer com eu. Pelo contrário, será essa liberdade, esse relacionamento numa igualdade profunda que acabará com a libertinagem do casamento. É preciso se compreender que ninguém está em ninguém. Alguém é instrumento daquilo que o outro merece. Esse é o ficou claro isso? Então acabou, né? E sim, todo mundo saiu da sala, só ficou nós aqui. É. Eles não estão afim de saber de casamento. Deu tudo gato caudado já. Né? Você quer que liga ali? Quero sim. Gato caudado. Eu nem caldeirão de água quente eu quero mais.